noite a todos. Nossa, que boa noite gostosa. Eu estou ouvindo até dos desencarnados. Muito bom. Que a paz do Mestre Jesus possa encontrar refúgio em nossos corações. Eu quero mais uma vez agradecer o convite de poder estar na noite de hoje com todos vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Falar um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa, libertadora, que nos traz tanta paz, que nos esclarece o porquê das coisas, e isso nos tranquiliza muito. Nós vamos bater um papo essa noite a respeito das estradas da vida, as estradas que a gente caminha e aonde isso nos leva. Então, queridos irmãos, é comum todos nós querermos saber o que será que eu fiz em outra vida, né? Então, nós somos espíritas, a gente sabe que houve outras oportunidades, então, eu queria entender o que eu fiz. O esquecimento que Jesus nos dá é uma bênção, porque nós não temos condições de saber o que a gente fez, de tão pequeninos que somos. Então nós somos pequenas formiguinhas, e se nós estamos num planeta de expiação e provas, isso realmente nos prova tudo isso. Então, queridos irmãos, não precisa ir em vidente, não precisa ir em tarô, não precisa ir em nenhum tipo desses lugares para a gente entender como que foi as nossas últimas vidas. É só a gente olhar o que está acontecendo com a gente nesse processo reencarnatório e a gente já consegue tirar algumas conclusões. Por exemplo, uma pessoa hoje, um irmão que vive com muita dificuldade financeira, tem bastante dificuldade, às vezes não tem dinheiro para pagar o aluguel, às vezes nem tem um lugar para morar, muito provavelmente esse irmão, em outra oportunidade, abusou de uma prova de muito dinheiro, que a gente acha que é muito bom ter muito dinheiro, mas é uma das provas mais difíceis que a gente pode ter aqui na Terra. Por quê? Porque aqui na Terra nós estamos muito fortemente envolvidos pelo materialismo. Então aqui na Terra a gente dá muito valor para tudo que é material. Imagine se a gente tem um bolso muito farto, como a gente pode se perder nessa caminhada. Então esses irmãos hoje, que passam muitas dificuldades, alguns passam fome literalmente, são irmãos que abusaram da riqueza de outra oportunidade. Vamos pegar aí uma pessoa que não consegue se relacionar, então ela fala, olha, eu não consigo arranjar um namorado, todas as pessoas que eu arrumo não dá certo, eu tenho uma dificuldade tão grande, eu já estou com tantos anos de idade, já não consigo ser mais mãe, mas eu quero muito, provavelmente se comprometeu nesse mesmo segmento, nessa esfera, em outras vidas. Provavelmente seja uma irmã que no passado destruía casamentos, seduzia esses esposos casados, enfim, se comprometeu com esse processo. Então hoje ela vem e não consegue ter alguém para ela sentir um pouco o peso disso. Então sempre tudo está certo. A espiritualidade amiga, o Mestre Jesus não erra. Nós estamos na família certa, com as pessoas certas, nos lugares certos. Isso daí é um fato. Mesmo que a gente não tenha uma boa convivência com esses familiares, com irmãos, com pais, enfim, são as criaturas que a gente precisava estar. Foi escolhido a dedo cada um dos membros da nossa família. Por isso, queridos irmãos, que família é uma palavra difícil, né? É uma palavra maravilhosa, é a base de tudo, é aquilo que a gente mais tem que defender, né? Mas é fácil. A de vocês é fácil. Porque normalmente, família, a gente ouve todo mundo falar,
nossa, porque minha mãe é assim, ou minha irmã é assada, ou meu cunhado, o meu irmão, ou meu pai, e vice-versa. E a gente precisa entender que existe sim criaturas que estão aí num processo evolutivo mais comprometido. As pessoas que são narcisistas, existe mãe narcisista? Existe. Existe mãe que é o inimigo encarnado dos próprios filhos? Existe. Existe então uma mãe que quer tudo de pior para o filho dela? Existe. Então, numa situação dessa, olha o quanto que é desafiador para esses filhos entender que a própria mãe que deu a luz a eles, né, que proporcionou aí a vida nesse momento, é a pessoa que prejudica, é a pessoa que deseja mal, é a pessoa que tem inveja, é aquela criatura que realmente está vibrando ali contra o próprio filho. Então, todas essas situações, elas existem. Então, a gente não precisa querer olhar, né, querer descobrir o que eu fui em outra vida. É só a gente dar uma olhadinha ali, quem são as pessoas que eu tenho mais dificuldade nesse processo reencarnatório. Aí eu tenho uma pessoa no meu serviço que eu não sei explicar. Eu faço de tudo por essa pessoa, já levei até um bombom para ela. Ela me prejudica, ela engaveta as minhas coisas, ela fala mal de mim pelas costas, eu já tentei conversar com ela é dissimulada, ela é falsa. Essa pessoa, com toda certeza, é alguém que você se comprometeu em outra vida. O que eu vou fazer? Muita oração diária para essa pessoa e, inclusive, oração do perdão. Você está brincando comigo? A pessoa que é o meu mal está pedindo para mim fazer oração do perdão para ela? Sim. Porque, na verdade, se ela quer o nosso mal, significa que ela tem lembranças residuais, né, que ela não entende muito de outra vida e ela tem um desejo muito grande de querer nos destruir. Isso em virtude do quê? De resíduos de lembrança que no passado nós fizemos o mal para ela. E aí, nesse momento, ela não se encontra e ela tem esse desejo de nos prejudicar e às vezes nem ela consegue perceber até onde ela vai para isso. Então, pessoas que o santo não bateu, mas eu acho que nesse salão aqui, no ABG, outro nível de espírita, eu acho que não tem ninguém aqui que já encontrou algum irmão pela vida, no trabalho, na família, né? E falou, não sei, o santo não bateu com aquela pessoa, né? Eu já tive a oportunidade, queridos irmãos, comandando um trabalho assistencial numa casa espírita, que um dos trabalhadores chegou em mim e falou, olha, eu vim aqui para pedir para você me tirar do grupo da fulana. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, mas simplesmente eu quero estar em outro grupo, se possível, em outro dia da semana, para mim não ver a cara dela. Eu falei, não. Então você precisa me contar, aconteceu alguma coisa, se está tudo isso tão enraizado? Não aconteceu. Me fala para que eu possa conversar com ela, para que a gente possa se entender, né? Não aconteceu. É que no sorteio eu caí no grupo dela quando você montou, e ali conversando com os elementos do grupo, o santo não bateu. Não gostei, mas ela fez alguma coisa para você, ela fez um comentário, ela fez uma cara que você não gostou. Não, ela não fez nada. Eu simplesmente entrei no grupo, conversamos ali, todo mundo se apresentou, e de cara, ela não fez nada para mim, mas eu não quero ficar com ela, o santo não bateu. É a situação, olha gente, um sorteio, olha a espiritualidade agindo. É a situação acima de qualquer coisa que ela precisava estar naquele grupo, como aquela irmã. Porque ali, com o trabalho do amor, da caridade, olhando para a dor de outro irmão, o que acontece? Eles vão trabalhando o que existe aí, que eles precisam resolver entre eles frente a outras vivências e outras vidas. Então, essa é a primeira dica. Se você percebe que você tem problema com alguém, vamos fazer de tudo para arrumar nessa vida, para a gente não precisar de mais uma, para a gente poder resolver e quitar essa dívida. Quais as estradas que a gente anda escolhendo? Então, como que anda a minha vida hoje? Nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher caminhos.
Quais são os caminhos que a gente está escolhendo? Que estradas são essas? Eu gosto muito de linkar isso com a parte do Evangelho que nos traz a porta larga e a porta estreita. Eu acho que todos vocês, ou a grande maioria, já leu no Evangelho. E brilhantemente a doutrina nos traz o quê? Que a porta larga é a porta mundana. É tudo que está relacionado aos prazeres da terra. Então pode ser todos os tipos de vício, álcool, cigarro, vamos colocar em drogas ilícitas, sexo, né, internet, pornografia, né, entre outras. Então, isso tudo está vinculado com a porta larga. Isso daí nos traz consequências, porque eu vivo nessa vida ao meu bel prazer. Eu não estou nessa vida aqui para ajudar ninguém, eu não estou nessa vida aqui para estudar, eu não estou nessa vida aqui para me colocar em trabalho assistencial. Não. Deixa, eu quero curtir. Quantos de nós já não ouvimos uma pessoa dizer assim? A vida é uma só, então eu quero viver o máximo na plenitude daquilo que eu posso viver. E o que é viver o máximo da plenitude do que eu posso viver? Viver os excessos. Então, eu não quero nem saber, eu bebo mesmo que eu quero beber, porque a vida é uma só, se acontecer alguma coisa, pelo menos eu vou bebendo aquilo que eu sempre gostei. Outros vão dizer isso com relação à comida, enfim, cada um com relação aos excessos aí. Isso é a porta larga. Eu vivo agora sem me preocupar com o amanhã, sem me preocupar com o futuro, porque a vida é uma só. A grande maioria das pessoas que têm essa filosofia mental são pessoas que não acreditam, né, na reencarnação, porque entendem que é uma vida só, então tem que viver aqui o máximo que pode. Do outro lado, nós temos a porta estreita. O que seria a porta estreita? Seria, queridos irmãos, aquela porta que nos leva à espiritualidade, que nos leva a Jesus, que nos leva ao amor, ao perdão, à caridade, a tudo isso que o Mestre Jesus nos ensina há 2000 anos. Olhar para o outro, estender a mão, acolher, ouvir, né? Uma série de comportamentos que a gente pode ter com o coração ali cheio de amor para estender ao próximo. Essa é a porta estreita. O que vocês acham? Nós que estamos aqui no processo reencarnatório, tem duas portas. Nós estamos na porta larga ou na porta estreita? Larga? Estreita? Larga. Nós temos uma inclinação muito grande para entrar na porta larga, porque a gente vive o mundo material e a gente é muito tentado a caminhar e entrar nessa porta. Porém, queridos irmãos, o nosso processo aqui tem que ser de transição. O que seria isso? A gente começar a não entrar todos os dias na porta larga, ir diminuindo as entradas na porta larga e ir inserindo devagarzinho as nossas entradas na porta estreita. Porque nada é de um extremo para o outro de um minuto. É todo um processo. E como que a gente consegue fazer isso? Com esclarecimento. Então, à medida que a gente entende como funcionam as coisas, né? Por isso que Jesus fala da importância da gente estudar, da importância da gente buscar a verdade, que a verdade nos libertará. É exatamente por isso, a partir do momento que eu entendo que eu fazer escolhas na porta larga vai me trazer muitas consequências e eu vou ter que pagar o preço, eu já começo a pensar melhor nas minhas escolhas, nas minhas atitudes e como que eu posso caminhar para a porta realmente da espiritualidade, do amor, né? E veja, ninguém aqui vai se dedicar obrigatoriamente 7 dias da semana, né, a uma casa, a trabalhos assistenciais 24 horas por dia.
Isso é só seres muito evoluídos, como o seu Antônio, que tem, né, isso dentro do coração e tem capacidade para fazer. Nós somos muito pequenos, a gente não dá conta. Então, se a gente puder já começar a estudar, dia que tem estudo na casa, eu vou lá e me dedico e separo esse dia para me estudar. À medida que eu vou estudando, então eu venho um dia para a palestra do passe, outro dia eu venho para o estudo. À medida que eu vou estudando, eu vou percebendo como as coisas funcionam e isso vai me despertar para mim colocar todo esse estudo na prática. Quando eu menos percebo, eu já estou utilizando uma parte do meu tempo para essa prática, que é a caridade propriamente dita. Então, eu participo do brechó, que vai ter essa semana, a semana que vem, né? Então, eu já participo do brechó, como o seu Antônio falou, precisa de força para carregar as coisas, precisa de voluntários para atender as pessoas que vão estar aqui, os nossos irmãos, e isso tudo vai nos ajudar a, no futuro breve, a gente ter ar-condicionado na casa, porque isso daqui é uma empresa, como outra qualquer. Então, tem os custos de manutenção que a gente precisa todos os meses arcar. E são com essas atividades e esses auxílios de todos vocês que a gente consegue manter a casa de pé e a gente consegue ajudar tantos irmãos que procuram a casa em desespero, com o coração sangrando, sofrendo tanto. Então, a gente precisa fazer escolhas. Essas portas, elas estão, né, esperando a gente abrir. E nós temos estradas para chegar nelas. Das várias estradas, eu vou simplificar em 3. Qual que é a primeira estrada? A estrada dos doentes. A grande maioria de nós chegou na casa espírita por essa estrada. Então, é aquele irmão que ele está abrindo muito a porta larga, ele adoece e aí ele cai aqui pedindo socorro. É atendido no atendimento fraterno, é orientado, faz um trabalho espiritual, se necessário é encaminhado para a cirurgia espiritual, enfim, recebe todas as orientações e ele começa a vir para a palestra, tomar passe, fazer aí todo esse tratamento espiritual e ele começa a melhorar e toda aquela angústia, todo aquele desequilíbrio, aquele mal-estar vai se mindando e ele fica bem. Quando uma pessoa fica bem e não está mais adoecida, num hospital comum, o que a gente faz com ela? Dá alta. Aqui a gente dá alta também, porque aqui é um hospital. Mas essa alta é simplesmente para ela sair da fila dos doentes. É só isso essa alta. Eu não estou dando essa alta, ó, não vem mais aqui, tá? Não precisa mais vir assistir palestra, não precisa tomar passe, não precisa vir no estudo, não é nada disso. É apenas a alta. Eu posso então te conduzir a sair dessa fila e liberar a sua cadeira para outro irmão doente que vai chegar. E aí a gente dá essa alta tirando dessa fila. Aí nós temos outras 2 filas para a gente pensar e propor para esse irmão escolher que fila ele deseja buscar a cadeira dele. Uma fila qual é? Trabalhadores do tempo. Exatamente esses irmãos que estão com a camiseta aqui da ABGEM, criaturas que param a própria vida em prol do outro, né? Se dedicam em amor a estender as mãos, enxugar lágrimas e ajudar. Cada um com as suas atividades, cada um com os seus trabalhos na casa, mas sempre um trabalho de amor. Então nós temos uma estrada que é a estrada do bem, dos trabalhadores do bem, daquele irmão que ele já entendeu que um dia pode ser que ele tenha chegado adoecido, foi muito bem acolhido e recebido por essa casa, por outros irmãos trabalhadores do bem, e hoje ele já tem um esclarecimento, ele estuda e ele entende a importância de fazer a caridade. Então ele se dedica e ele faz aqui algumas ações dentro da BG. É a segunda estrada.
E a terceira estrada, queridos irmãos, a terceira estrada é a estrada vou viver a meu bel prazer. Então naquela estrada eu fiquei buraco, está tudo bem, tudo aquilo desapareceu e eu volto para a minha vida anterior, igualzinho ao que eu estava antes de adoecer. E eu me esqueço que é a mesma coisa de eu pegar uma estrada que me leva ao buraco e eu, depois que eu saio desse buraco, me recupero tudo, se eu seguir a mesma estrada, eu caio no mesmo buraco de novo. Então esse irmão que volta, para essa vida ao bel prazer, mundana, eu não quero me preocupar com nada, eu quero curtir. Você acha que no domingo eu vou lá ajudar pessoas, ajudar a casa? Não, eu quero dormir até mais tarde. Então aquela pessoa que nunca tem tempo para nada, nem para ninguém, é aquela pessoa que às vezes aí coloca no dia a dia comportamentos de egoísmo, só pensa nela. Então, com todos esses comportamentos, muitas vezes ela cai nos excessos, em algum vício. Isso daí faz com que ela logo esteja na estrada dos doentes. Aí ela volta de novo para a estrada dos doentes. E aí ela novamente cai aqui nesse hospital e da mesma forma vai ser acolhida com o mesmo amor, o mesmo carinho, e vai ser feito tudo aquilo que foi feito por ela novamente, sem julgamento. E aí talvez o irmão trabalhador vai falar: oi, dona Josefa, faz tempo que eu não vejo a senhora, pois bem. Depois que eu melhorei, você lembra que eu melhorei? Tudo aí eu tive umas correrias, uns problemas na família, outros problemas no trabalho, começou a não dar muito certo de eu continuar vindo na casa. E aí eu fui focar nisso e quando eu vi, eu estava doente de novo. Não tem problema, seja bem-vinda, estende a mão, o coração e vamos ajudar a dona Josefa. De novo, um dia ela tem alta. E ela é convidada novamente a escolher que estrada da vida ela quer caminhar. E muitas vezes escolhe de novo a estrada de viver ao bel prazer, a qualquer preço. E aí, novamente, nessa estrada, com o passar do tempo, vai adoecer. E tem irmãos que ficam nesse processo aqui contínuo, repetitivo, por décadas. Não conseguem acordar, não conseguem entender que quando se cura, ir de novo para aquela estrada, vai adoecer de novo, vai ter todo aquele sofrimento de novo. E fica nesse ciclo contínuo e ininterrupto. Porque ainda não caiu a ficha que nós não estamos aqui de férias. Essa notícia é muito triste. Quem ainda não caiu a ficha, talvez saia hoje um pouco mexido. Nós não estamos aqui de férias. Nós precisamos do trabalho material para a gente pagar a conta. Nós precisamos das responsabilidades no trabalho, as responsabilidades em casa, no casamento, com filhos, etc., com família. Sim. Mas a gente tem outras responsabilidades muito importantes, que é tudo isso que a gente aprende no Evangelho de Jesus. Então, amar, perdoar. Então, Jesus fala: ame ao próximo como a ti mesmo. Será que eu amo? Jesus vai além. Ele pede para a gente amar, inclusive os nossos inimigos. Se está difícil amar o meu filho, que é uma ovelha negra, imagina o menino, que me faz mal, que realmente me prejudica. Então, a gente tem ainda muita dificuldade. Por isso que a gente tem que estudar, treinar, para a gente poder dar conta de exercer o amor. O perdão, Jesus fala: perdoe 70 vezes 7 vezes. Mostrando para nós que não importa quem errou, não importa o que aconteceu. O que importa é que nós precisamos nos desligar dessa energia nociva que nos conecta com o outro. Lembrando sempre, quando eu tenho uma mágoa por alguém,
eu guardo essa mágoa dentro de mim. Então, esse lixo tóxico, ele vai me destruindo. É onde eu desencadeio uma série de doenças emocionais e físicas. Porque eu fico naquela vibração. Se eu vejo a pessoa, eu não aceito, eu atravesso a rua, eu não quero contato. Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa refletir no nosso dia a dia. Se eu tenho essas mágoas dentro do meu coração, vamos começar a trabalhar isso. Porque isso também vai me levar para a fila dos doentes, a estrada dos doentes. Então, queridos irmãos, está tudo perfeito, é tudo impecável. Outro dia, eu estava dando palestra numa fundação casa. E aí, eu estava conversando ali, né? Dei uma palestra para eles, alguns dos trabalhos que a gente faz de suporte, a nível voluntário, claro. E aí, aqueles jovens todos, nós sabemos, quem se encontra ali cometeu algum delito, né, contra as normas da sociedade, da lei, etc. Cada um cometeu ali uma situação que se comprometeu e o juiz colocou ali dentro, afastado da sociedade. E aí, no final, eu tinha terminado a palestra, alguns vieram aqui conversar comigo, tudo, e eu percebi, desde o início da palestra, um jovem que ele chorava muito. E ele chorava, e eu percebia que ele se emocionava muito, né? As lágrimas desciam, e ele se emocionava bastante. E aí, no final, eu fui até ele e fui perguntar se estava tudo bem, né? Se eu podia ajudar em alguma coisa. Ele pega e fala: não, eu não estou mal. Muito pelo contrário, eu me emociono, porque tudo que você falou, eu concordo com tudo. Quando você fala de Jesus, quando você fala de amor, e a temática que eu trabalhei naquele dia, eu concordo com tudo, né? Tanto que eu só agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. Porque aqui, verdadeiramente, eu aprendi o sentido da felicidade. Aí eu olhei para essa frase dele e eu não me contive. Eu falei: não entendi. Você está dizendo que você é feliz aqui dentro, num ambiente que você está totalmente enclausurado, né? Foi tolhido de você a liberdade, e você fala que aqui você encontrou a felicidade. Ele falou: é. Eu falei: explica melhor. Ele falou: sabe o que é? Eu sou filho de uma família de muitas posses financeiras. E na minha casa, eu nunca ouvi falar de Jesus. A minha casa, todas as vezes que me aproximava do meu pai e da minha mãe, eles me davam alguma coisa material. Ou eles me davam dinheiro para me comprar alguma coisa. Eu cresci dando valor só para o dinheiro. E com isso eu me perdi no álcool e depois nas drogas. E no meio de todo esse processo, eu acabei caindo aqui. Falei: eu entendi. Então ele se referiu que ele precisou passar por todo esse sofrimento, cair num ambiente assim, para ir com algumas palestras que eram levadas, falando de Jesus, ele entendesse que existe Jesus. Quem é Jesus? Que a gente não está sozinho, abandonado, e que nós temos essa proteção, esse suporte, essa retaguarda, que ele desconhecia porque ele vivia numa família 100% material. Queridos irmãos, é um relato muito chocante. Isso acontece muito. Muitos de nós, às vezes, levam a vida totalmente na estrada do materialismo, indo para a porta aberta, e não se preocupa realmente com essa questão da espiritualidade, de Jesus, dos ensinamentos, e automaticamente, se eu nem prece faço, que conexão que eu tenho com o mundo espiritual? Inexiste. Aí a gente vê a importância de cada aprendizado. Sorte desse irmão que hoje, entendendo e aceitando Jesus no seu coração, ele consegue agradecer até esse momento difícil que ele está passando ali, recluso, porque ele entende que foi importante. E graças a esse momento, ele se libertou
do álcool e das drogas enquanto ele estava aqui fora, com liberdade. Ele usava mal o livre-arbítrio e acabava caindo nos vícios, e isso foi se repetido inúmeras vezes. Olha que interessante. Tem uma outra situação muito rica que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma situação envolvendo o nosso querido Chico Xavier, que ele estava lá na casa dele, no centro espírita dele, em Uberlândia, conversando com o irmão. Quando deu um certo horário, ele falou para esse irmão: olha, você me perdoa, mas eu preciso finalizar a nossa conversa, porque eu tenho um compromisso agora. E esse irmão pergunta para ele: você tem compromisso? Chico? Qual é o seu compromisso? Eu preciso ir dar banho num irmão que necessita, aqui próximo. Ele falou: eu posso com você? E assim foi os dois dar banho nesse irmão que necessitava. Chegando lá, ele se deparou com uma pessoa muito desfigurada esteticamente, muito comprometida, né? Era uma situação bem arrepiante, era algo que chocava qualquer um que visse as condições que se encontrava esse irmão. E ele ficou tão assim perturbado com o que ele estava vendo, que ele falou para o Chico: Chico, eu posso te esperar lá fora? Ele ficou poucos minutos ali e ele sabia que ele não conseguia nem ficar olhando para esse irmão. E ele foi lá fora enquanto o Chico deu banho nesse irmão, né, enxugou, ajudou a pôr a roupa, tudo, até que ele sai e encontra o irmão no portão. E esse irmão que acompanhou ele fala: Chico, desculpa, eu não consegui ficar lá dentro, pelo odor da pessoa, pelas condições das feridas, pela maneira como ele está desfigurado, né? Você não consegue nem identificar direito onde é o olho, onde é a boca. É uma coisa monstruosa o aspecto físico desse irmão. Nossa, eu nunca vi uma coisa tão terrível assim. E nessas horas, Chico ficou me perguntando: cadê Deus? Cadê Deus que permite que um filho esteja nessas condições tão lastimáveis, num sofrimento tão lastimável, né? Que Deus é esse? E nesses momentos, Chico, eu realmente preciso te confessar: eu duvido da existência de Deus quando eu vejo uma coisa dessa. E aí, Chico, o seu olhar de amor, o seu semblante de paz, né? Aquela carinha que a gente conhece, virou para ele e falou: ah, meu irmão, exatamente aí que está Deus. Você está querendo dizer que Deus esqueceu dele, que ele está passando por tudo isso? É o contrário. Eu conheço a história dele. A espiritualidade amiga já me narrou tudo o que aconteceu com ele na última vida. Na última vida, só para você entender onde está Deus, na última vida que ele teve, ele foi um irmão que deu muitos golpes. Então ele usou da inteligência dele e ele enganou muitas pessoas. Ele pegou muitos irmãos que lutou uma vida guardando dinheiro e quando se aposentam pegou aquilo que era uma vida inteira e entregou na mão dele, ele prometendo determinadas coisas e ele roubava essas pessoas e desaparecia. Ele destruiu muitas pessoas com relação a esses golpes. E em virtude disso, muitos irmãos em desequilíbrio total e desespero pelos golpes dele se suicidavam. E aí passaram pelo vale do suicida, todo aquele sofrimento, tudo. E esses irmãos, que são muitos, centenas, estão hoje, a grande maioria, desencarnados, focados no ódio e na vingança, procurando ele. Jesus é tão misericordioso e amor que permitiu que esse irmão reencarnasse nessas condições, porque nessas condições, esses irmãos que querem destruí-lo não conseguem identificá-lo, não encontram ele. E com isso os dias vão passando e muitos desses irmãos estão sendo esclarecidos nas sessões mediúnicas, né? Estão sendo acolhidos, amparados, e muitos desses irmãos já entenderam que não é esse o caminho, né? O ódio se paga com ódio. E com isso esses irmãos vão desistindo de se vingar dele. Deus é tão maravilhoso que quando chegar próximo do desencarne dele, vão ter poucos
irmãos ainda querendo o mal dele. Se ele estivesse hoje num corpo normal, ele seria encontrado, e como são muitos, eles iam destruí-lo de uma maneira bem cruel. Aí ele passou a olhar com outros olhos para aquilo. Isso é fantástico, porque a gente precisa entender que, por mais difícil que possa estar sendo ali a dor que cada um de nós está passando, é exatamente aquilo que a gente precisa naquele momento, ou naquela reencarnação. Porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu em outros momentos. Mas é muito importante a gente lembrar. Eu posso estar espiando, passando por uma dificuldade, porque no passado eu me comprometi. Ok. Mas isso não é algo fechado no ponto. Dependendo de como a gente usa o livre-arbítrio hoje, fazendo boas escolhas, a gente pode ter aí uma diminuição disso. A gente pode, como autor da nossa história de vida, agravar isso, se comprometendo mais ainda pisando no tomate, ou melhorar aí essa quitação com atos de amor, de caridade, de perdão, de trabalho no bem, tudo isso. Então depende de cada um de nós. A gente já cometeu muito erro. Quando a gente passa a ter consciência disso, o que eu vou fazer? Eu vou continuar levando a vida de qualquer jeito, cometendo mais erros, ou eu vou começar a realmente olhar para a vida, para o outro, para o mundo, com outros olhares, e a gente correr atrás do prejuízo, para que a gente tenha mais momentos de felicidade. Tendo em vista que nesse planeta de expiação e provas, a gente não tem essa felicidade lá em cima, linear. Isso não existe, a gente tem muito serra. Por quê? Porque realmente vem todas essas situações, as provas, as expiações, e se a gente não está com uma mente equilibrada, né, buscando Jesus no nosso dia a dia, a gente se desestrutura, se desequilibra com pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e aí a gente se compromete mais ainda pensando no tomate. Então, se eu quero ter mais momentos de felicidade, eu preciso ser inteligente e usar isso a meu favor. Como? O que eu estou fazendo aqui? Somos criaturas que viemos nesse mundo para amar. Amar. E como que está o processo de amar? Queridos irmãos, é impressionante quando a gente atende crianças e adolescentes especiais, o sofrimento dessas crianças e desses adolescentes, assim como da família, dos pais, em nos relatar, e é sempre os mesmos relatos. É muito difícil ele ser chamado para um aniversário dos amiguinhos. É muito difícil os amiguinhos acolher por causa dessa limitação que o meu filho ou minha filha possui. E aí a gente vê que isso vem alimentado pela família, pelos próprios pais, que entendem que se existe um colega ali que tem uma limitação física, mental, esse coleguinha não é bem o coleguinha que ele tem que andar. Então, vai excluindo, incentivando esse filho a excluir. E muitas vezes, essas crianças e adolescentes especiais sofrem uma solidão profunda porque não conseguem ter um amigo ou amiga para conviver no seu dia a dia, para fazer o trabalho. Quando é feito o trabalho e tem que escolher os amiguinhos, essa pessoa sempre está de fora, o professor tem que intervir, né? E aí a gente tem que entender, né? Que amor é esse? Então, o que nós estamos aplicando no nosso dia de fato de amor? Como que a gente está podendo ajudar? Então, se eu tenho um filho estudando na mesma escola, vamos incentivar e mostrar para esse nosso filho que ele é igual a qualquer outra pessoa. Vamos mostrar para esse nosso filho, né, que existe aí toda essa lei divina. E hoje pode ser ele que está passando por essa limitação, amanhã pode ser eu, pode ser a própria criança. Por quê? Eu não sei se eu vou sofrer um acidente, eu vou perder uma perna, se eu vou virar um cadeirante,
E aí, como que eu estou tratando meu amiguinho cadeirante hoje aí na escola? Eu facilito a vida dele ou eu nem olho porque eu não quero contribuir com nada, não quero me preocupar com isso, não tenho interesse em ter amigos assim, com algumas limitações. Então, queridos irmãos, que a gente possa verdadeiramente levantar todos os dias, agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia, agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus pela essa oportunidade que nós estamos tendo reencarnatória, que a fila lá em cima para reencarnar está cada vez maior. Por quê? Quantos filhos a sociedade moderna tem hoje? Os nossos avós, tataravós tiveram quantos filhos? 15, 17, né? Hoje, o mundo moderno, a correria, as dificuldades, até financeiras, enfim, é outra realidade. Hoje o casal trabalha, o casal constrói junto, o casal se ajuda. E às vezes, em virtude de uma série de fatores, esse casal restringe, né, em ter um filho, ou no máximo 2 filhos. Então, com isso, a gente dificulta um pouquinho mais a chegada de novos irmãos para poder passar por essa experiência incrível que nós temos aqui. Então, queridos irmãos, que a gente possa fazer boas escolhas, escolhendo boas estradas que realmente nos levem a portas felizes, portas que vão nos trazer paz, calma, tranquilidade e momentos de felicidade. Que a gente possa acordar todos os dias agradecendo a vida, agradecendo esse processo reencarnatório e entendendo que é mais um dia aqui reencarnado, onde eu vou escolher escrever as histórias da minha vida. E eu sou o autor desse livro. Então depende de mim ser uma pessoa mais amor ou ser uma pessoa mais ódio e vingança. Depende de mim ser uma pessoa que está trabalhando cada vez mais o perdão ou uma pessoa que está totalmente deslumbrada por coisas materiais, por prazeres mundanos. Como que eu estou conduzindo a minha vida? E dessa forma que a gente possa ter boas escolhas, escolher boas estradas que nos levem à porta estreita, que é a verdadeira porta do amor, da caridade, da espiritualidade, do auxílio ao próximo, que nos traz a paz que tanto a gente necessita. Hoje a gente ouve muito crise existencial, a gente ouve muito as pessoas dizendo do vazio que sente dentro delas, desse aperto, desse sufocamento, desses sentimentos bem difíceis que a gente sabe quando abate o coração de cada um de nós. E eu sempre digo, quando você não consegue entender o sentido do porquê daquele sofrimento, de tudo aquilo, lembre-se, você é uma pessoa filho de Deus, uma pessoa que foi feita para amar. O que você tem feito hoje com relação a isso? E na medida do possível, se permita a amar. Vai buscar se inserir um trabalho no orfanato, num asilo, visita, conversa. Você vai ver quantas experiências você vai ouvir, vai aprender e vai desfocar da sua dor para a dor do outro, do próximo, ajudando a aliviar a dor do próximo. Com isso, a gente alivia a nossa dor e traz um novo sentido à vida. Porque crise existencial é a falta de sentido na nossa vida. E muitas vezes a gente está perdido aqui, entendendo que a vida é trabalhar, é construir uma casa maior, é trocar de carro, né, buscar uma escola melhor para o filho e limita aí, ponto. Eu posso fazer essas coisas? Claro que pode. Mas não é só isso. Tem muito mais coisa a se fazer aqui nesse plano e com mais prioridade. Que a gente possa verdadeiramente se colocar nas condições de poder ser uma criatura amor e poder aliviar muitos corações.
Eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar nessa casa com todos vocês e que a gente possa se encontrar em breve numa nova oportunidade. Que Jesus abençoe a vida, a carreira, a trajetória de todos vocês e vamos nos inserir. Ó, quantos trabalhos assistenciais o senhor Antônio falou aqui na frente, do brechó ao café colonial e uma série de outras obras divinas, maravilhosas que essa casa oferece. São grandes oportunidades que nós temos de poder exercitar o amor, o bem, e isso são bênçãos. Mas novamente, nós podemos escolher nos inserir ou não, porque nós temos liberdade. E automaticamente, de acordo com as nossas escolhas, vem no futuro a colheita desses frutos. Fiquem com Deus, queridos irmãos. Obrigado.